E se sua respiração não fosse apenas uma função de sobrevivência, mas um instrumento sagrado de criação? A maioria das pessoas nem percebe. Elas passam pela vida respirando de forma inconsciente, sem saber que cada inspiração é um sinal e cada expiração é um comando. Mas os antigos místicos sabiam algo que a ciência só agora começa a compreender. Sua respiração não é apenas ar, é atenção em movimento. É o ritmo do observador. E o que você observa molda o que você experimenta. Neste momento você está respirando. Mas de onde vem sua respiração? Está vindo do peito, rápida e superficial, moldada pela ansiedade? Ou está enraizada no ventre, lenta, profunda, atemporal? Porque aqui está a verdade. O campo não responde aos seus pensamentos. Ele responde à sua frequência. E nada ajusta a sua frequência mais rapidamente do que a respiração alinhada à consciência. A respiração é o momento em que você sai da mente e entra no campo. Não por controle, mas por quietude. Não tentando mudar a realidade, mas tornando-se um espaço onde a realidade se reorganiza em torno da coerência. Neste vídeo, exploraremos como sua respiração pode despertar o observador dentro de você. Você descobrirá a pausa sagrada entre as inspirações, uma porta para o quântico. Aprenderá a usar a respiração consciente não para escapar deste mundo, mas para remodelá-lo de dentro para fora. Bem-vindo à revolução silenciosa. A respiração é a chave e você é a porta. Inspire. Não como hábito, não como reflexo, mas como se estivesse ouvindo o mundo começar de novo dentro de você. Este é o primeiro portal. Antes da linguagem, antes do pensamento, antes do seu nome e da sua história. Existia apenas isso, a inspiração e a expiração. A inteligência silenciosa que sabe exatamente quando expandir e quando deixar ir. Em toda a tradição espiritual, há um mistério oculto à vista de todos. A respiração é mais do que fisiologia. É a ponte entre o visível e o invisível, entre o corpo que vive no tempo e a consciência que não vive. Quando você nasceu, você não pensou. Você respirou. Sua alma entrou nesta realidade não através das palavras, mas através do ritmo. Aquela primeira inspiração não foi apenas sobrevivência, foi iniciação. E, no entanto, em algum momento esquecemos. Permitimos que a respiração se tornasse mecânica, ruído de fundo. Aprendemos a correr atrás da vida em vez de senti-la se desdobrar dentro de nós. Mas eis o que os antigos compreendiam. Sua respiração não é algo que você faz. É algo que você lembra. É o eixo da sua percepção, o fuso sobre o qual o tempo e a consciência giram. Cada inspiração atrai a consciência. Cada expiração devolve energia ao campo. E entre elas, naquela breve pausa, a realidade escuta. Há um momento tão breve, tão sutil, em que a respiração para. Não porque você a segurou, mas porque algo mais profundo assumiu. Uma quietude que não é vazia, mas transbordante de presença. Esse momento é sagrado. É o momento em que o observador desperta. A respiração não é apenas oxigênio. Ela carrega geometria, carrega intenção, carrega memória de vidas passadas codificada em suas células, uma linguagem além das palavras, falada pelo silêncio e pelo ritmo. Xamãs, monges e yogis, todos sabiam. Controle a respiração e você começa a influenciar o campo. Não pelo esforço, mas pela ressonância. Porque sua respiração é sua frequência. Seu estado de ser não é apenas refletido na respiração. Ele é moldado por ela. Quando você respira apenas para sobreviver, seu corpo se contrai. Sua visão se estreita. Você começa a escanear o mundo em busca de ameaças, e o mundo corresponde. Mas quando você respira a partir da presença, quando a inspiração é lenta e a expiração ainda mais profunda, algo muda. Você para de reagir. Começa a receber. O mundo suaviza, se curva, e sua percepção, essa lente quântica, começa a se alinhar com a verdade. Você já percebeu o que acontece quando você realmente para? Quando você senta, fecha os olhos e não faz nada além de respirar? No começo há barulho, pensamentos como ondas. Mas aos poucos o barulho perde força. Os pensamentos desaceleram. E o que permanece não é vazio, mas vastidão. Você se torna o espaço. Você não está mais dentro de seus pensamentos. Você os observa. Você é o observador. E é aí que a respiração se torna sagrada. Porque cada respiração tomada desse lugar não está apenas mantendo você vivo, mas mantendo você alinhado. O campo,
Esse mar invisível de potencial não responde ao que você diz, mas a como você é. E como você é, está codificado no ritmo da sua respiração. É por isso que toda tradição mística começa com a respiração. Antes de falar a verdade, você deve respirá-la. Antes de viver com clareza, você deve ancorar sua atenção no corpo. A respiração é o guardião. Ela traz a mente para o corpo e o corpo para o agora. Você não precisa silenciar sua mente. Apenas precisa respirar tão profundamente que a mente se dissolva na consciência. Sua respiração é a oração mais antiga. Ela fala com o campo sem palavras, alinha sua frequência sem força, e em seu silêncio, você começa a se lembrar do que é. Não um nome, não um pensamento, nem mesmo uma alma dentro de um corpo, mas a respiração entre mundos, o eixo sobre o qual a percepção gira. E uma vez que você se lembra disso, você não está mais tentando mudar a realidade. Você se torna o ritmo ao qual ela responde. Feche os olhos, não para escapar do mundo, mas para testemunhar o que há dentro de você. Sinta sua respiração entrar, não apenas nos pulmões, mas em sua consciência. Deixe-a mover-se por você como uma maré suave, retornando à praia. Agora observe. Este é o momento que a maioria nunca alcança. Quando a respiração se torna observação, e a observação se torna libertação. Porque você não é apenas quem respira, mas quem observa a respiração. O testemunho por trás do ritmo, a quietude por trás do movimento. Essa mudança é sutil, mas é tudo. Nessa mudança, a identidade se suaviza. Você para de se apegar à tempestade de pensamentos e passa a vê-los passar como nuvens sobre um céu eterno que nunca se move. Esse céu é você. Vivemos em um mundo viciado em movimento, barulho, reação, fazer. Mas a respiração, especialmente a consciente, ensina outra coisa. Ensina a ser presença. Aquele espaço sagrado onde a percepção se abre e o falso eu se dissolve. Quando você se senta com a respiração, encontra seu próprio campo. Nota a tensão armazenada no corpo. Vê como sua respiração fica superficial quando você se sente inseguro, ou desaparece completamente quando a mente entra em pânico. E nesse notar você desperta o observador. O observador não é parte do ego, não é a voz na sua cabeça. Não julga, não compara, não planeja. Ele vê, ele segura, ele escuta. E sob seu olhar, as coisas começam a se desenrolar, mas também a se alinhar. Você percebe algo profundo. Você nunca foi seus pensamentos, nunca suas emoções, nem mesmo sua personalidade. Você sempre foi o espaço pelo qual eles se moveram. O campo consciente, o ponto imóvel. A respiração torna-se a bússola que guia você de volta a esse ponto imóvel. Não forçando você a parar de pensar, mas mudando seu centro de gravidade da mente para a consciência. É isso que os antigos videntes queriam dizer quando disseram: conhece-te a ti mesmo, não como uma ideia, mas como uma presença. Como aquele que observa silenciosamente, enquanto o universo se desdobra, dentro e fora. Você já viveu um momento em que o tempo desacelerou? Talvez durante uma crise, ou nos braços de alguém que você amava. De repente, o barulho desapareceu, sua consciência se expandiu. E tudo, a luz, o som, a respiração, tornou-se vívido, sagrado, vivo. Esse foi o observador. E essa presença está sempre dentro de você. Mas para acessá-la, você deve passar pela respiração. Porque a respiração ancora você, quebra o transe do pensamento, interrompe o piloto automático. Ela leva você para casa. Casa não é um lugar, é um estado, uma ressonância. E sua respiração é a chave. Nessa ressonância, algo poderoso começa a acontecer. Você começa a ver a vida como ela é, não como seus medos ou desejos a pintaram. Seus relacionamentos mudam. Você escuta mais, reage menos, percebe padrões que antes eram invisíveis. E o mais belo, essa clareza não vem do esforço, vem do ser, de permanecer próximo da sua respiração como se fosse seu professor. Por que é? A respiração revela onde sua energia está presa, mostra onde você se abandonou. Convida você a retornar novamente e novamente ao único momento que importa, o agora. O observador não precisa consertar, não precisa perseguir, ele só precisa ver. E o que vê, começa a transformar. Pela consciência você transmuta, pela respiração você se estabiliza, e pela quietude,
Lembra que seu poder não está no que você pode fazer, mas no que você pode sustentar. Seus medos, desejos, histórias. Sustente tudo na respiração, sem apego, sem empurrar. E veja o que acontece. O barulho desaparece. A tensão se dissolve. O ego afrouxa seu controle. E o que permanece é você, o verdadeiro você. O testemunha silencioso e eterno que sempre observou. Esperou, respirou. Bem-vindo de volta. Existe um espaço tão sutil que a maioria das pessoas nunca o sente. Ele vive entre a inspiração e a expiração, uma lacuna sagrada, um instante sem movimento, um momento sem ar, onde tudo está escutando. Esta é a pausa quântica. Você a sentiu mesmo sem saber o que era. Aquela pequena quietude após a inspiração, antes de soltar, ou o vazio silencioso antes da próxima respiração. Nesse espaço, o tempo se abre, a mente se dissolve, e algo mais profundo e infinito se torna presente. Essa pausa não é um vazio. É um campo. Uma presença tão cheia que parece vazia. Uma porta tão fechada que você não a vê, porque você é ela. A ciência moderna chama isso de queda parasimpática. Os místicos chamavam de o olho da agulha, o momento em que a mente se rende e o campo recebe. Porque nessa pausa sua intenção entra. Não suas palavras, não seus pensamentos, mas seu estado, sua frequência. O campo não se importa com o que você quer. Ele reflete quem você é. E quem você é se revela mais claramente na quietude. É por isso que a pausa é poderosa. Não carrega resistência. Não há esforço, apenas ser. E desse lugar a realidade começa a mudar. Na maior parte da vida vivemos em oscilação. Inspirar, expirar, pensar, agir, reagir. Mas na pausa não estamos em movimento. Estamos em potencial. E esse potencial é vasto. É onde o roteiro pode ser reescrito, onde a história pode se curvar, onde a onda colapsa na partícula e sua intenção se cristaliza em experiência. A pausa quântica não é sobre fazer, é sobre sustentar. Sustentar o momento. Sustentar sua consciência sem interferência. Sustentar seu espaço interior como um cálice. Esta é a essência de toda prática sagrada. Tornar-se quieto o suficiente para que a realidade o ouça. A respiração é o ritmo, a pausa é o templo, e você é a chama dentro dele. Nas antigas escolas egípcias, os iniciados eram treinados a sentar em quietude por horas, não em silêncio de som, mas em silêncio de intenção. Respiração lenta como sussurro, mente dissolvendo-se em presença. E nessa quietude surgiam visões, porque o véu é mais fino quando você para de tentar perfurá-lo. O que surge na pausa não é criado. É lembrado. Você não empurra seu desejo para o campo. Você recebe a frequência na qual ele já existe. É por isso que a manifestação mais poderosa não é alta. Não é exigência. É sintonia. Você respira, pausa, sente e permite. Daquele lugar você não corre atrás do alinhamento. Você se torna ele. Sente-se agora com sua respiração. Inspire suavemente. Expire completamente. E então pause. Espere, não se apresse. Não pense. Sinta esse espaço. Esse é o útero da criação. Não está vazio. Está vivo, está consciente, está esperando. Não para ser comandado, mas para refletir quem você está sendo. Nesse instante de pausa, quando você para de se identificar com a mente, você se torna o sinal, a coerência, a presença ao redor da qual a realidade se reorganiza. Poucos alcançam esse estado, não porque seja difícil, mas porque é sutil. Requer desapego. Desapego do esforço, desapego das expectativas, desapego da ideia de que sua respiração é apenas respiração. Porque a respiração é sagrada e a pausa é santa. É o olho imóvel no centro da tempestade, o silêncio que não apenas reflete seu estado, mas o amplifica. E uma vez que você aprende a habitar ali, mesmo por um segundo, você não luta mais contra a realidade. Você cocria com ela. Nesse espaço sagrado, você pode colocar sua intenção, não como desejo, mas como frequência. Pode sustentar gratidão, presença, amor e senti-los irradiar para fora como ondas. Sem esforço, sem força. Apenas respiração, pausa, ser. E nesse ser, tudo começa a mudar. Não porque você fez acontecer, mas porque você se tornou a condição na qual isso surge. Esta é a verdadeira arte. Não o controle, mas a coerência. A pausa é onde você se torna o diapasão, e a realidade
ela escuta. Feche os olhos e sinta seu corpo de dentro para fora. Não como imagem, não como história, mas como sensação, vibração, respiração. Você não está em uma sala, você está em um templo, e esse templo é você. Os antigos sabiam disso. Construíam templos de pedra, para refletir os templos do espírito. Estruturas de proporção sagrada, não para abrigar deuses, mas para refletir a simetria da alma. E a entrada para esse templo interior é a respiração. A maioria das pessoas vagueia pela vida desconectada do corpo, vive no sótão da mente analisando, se preocupando, projetando, mas raramente desce aos salões profundos do seu ser. A respiração leva você para baixo, para dentro da sensação da presença da sua arquitetura interior. A cada inspiração a consciência desce, a cada expiração a tensão se solta, e pouco a pouco você habita-se novamente. Isso é encarnação, não apenas ocupar um corpo, mas tornar-se consciente dentro dele. E isso também é sagrado. A respiração não apenas ancora a atenção, ela a esculpe. Cada respiração consciente é um tijolo no templo, cada pausa, uma janela para o divino. Cada momento de presença, um feixe de luz atravessando a cúpula interior. Você começa a notar que há câmaras dentro de você, camadas de energia, pontos de tensão que antes pareciam normais, agora revelam seu peso. Onde sua respiração está bloqueada? Onde está presa? Onde ela para? E por quê? Sua respiração revela sua biografia. Mostra onde você se fecha contra a vida, onde mantém velhas dores, onde blindou seu coração para se sentir seguro. Mas também mostra o caminho para atravessar isso. Construir o templo interior não é lutar contra a mente. É criar espaço dentro de si que seja mais forte que seu ruído. Você não precisa silenciar a tempestade. Precisa tornar-se o solo sob ela. Que a respiração é como você cava. Mais profundo que o pensamento, mais profundo que a emoção, até esse núcleo sagrado que lembra sua completude. Quanto mais você respira com consciência, mais coerente se torna seu campo. Sua energia se estabiliza, seu sistema nervoso se recalibra. Sua mente, antes dispersa, começa a orbitar algo imóvel, silencioso e radiante no centro. Esse centro é seu templo. O templo interior não é metáfora. É estrutura. Tem geometria, tom, magnetismo. Os egípcios o mapearam no corpo como centros de energia, como pirâmides internas, como frequências ressonantes ligadas à respiração. A respiração sobe como o Nilo, movendo-se por canais sagrados, limpando, nutrindo, despertando. E a cada ciclo, você abre portas dentro de si que estavam seladas há muito tempo. Salas onde fragmentos perdidos de você aguardam. Não para serem julgados, mas para serem testemunhados e reintegrados. Você não está tentando ser perfeito. Está reclamando sua completude. E a respiração é a chave. Quando sua consciência retorna totalmente ao corpo, você começa a sentir a verdade. Não como conceito, mas como corrente, como coerência em seu campo. É por isso que os antigos iniciados podiam sentir mentiras sem prova e confiar no instinto mais do que na argumentação, porque seu templo estava ativo. Sua respiração era profunda e sua consciência estava ancorada. Essa ancoragem torna você inabalável. Não significa que você não sinta, significa que você sente tudo, mas a partir de um lugar que não se fragmenta. A respiração dá essa capacidade. Constrói seu espaço interior, respiração por respiração, até que a presença se torne sua casa. Agora pergunte a si mesmo: quando você caminha pelo mundo, está respirando? Está ancorado? Ou está reagindo, projetando, escapando? A maioria do sofrimento surge de esquecer esse templo, de abandonar o corpo e se perder na ilusão da mente. Mas o templo está sempre lá, esperando, vivo, sagrado. Você só precisa retornar, que a respiração é o caminho. Cada inspiração, um chamado para dentro. Cada expiração, uma purificação. Cada pausa, um trono de quietude. Construa-o. Viva nele. E a partir dele, respire o mundo de novo. E se cada respiração que você desse não apenas percorresse seu corpo, mas atravessasse o próprio tecido da realidade? E se a respiração não fosse apenas uma função, mas um gerador de frequência?
Você já ouviu isso antes, tudo é energia. Mas essa energia não é aleatória. Ela segue padrões. Responde à coerência. Se organiza em torno da vibração. E sua respiração é sua vibração tornada visível. Quando você respira inconscientemente, superficialmente, de forma caótica, estressada, seu campo se fragmenta. Você vaza energia. Seus pensamentos ficam barulhentos. Suas emoções, imprevisíveis. Mas quando você respira com intenção, seu campo começa a harmonizar. Não apenas dentro de você, mas ao seu redor. Este é o campo da respiração. Uma atmosfera invisível, uma aura energética, moldada e sustentada pela qualidade da sua respiração. Não é fantasia, é física e biologia sutil. O coração possui um campo eletromagnético, mensurável a metros de distância do corpo. O ritmo da respiração influencia esse campo instantaneamente. E esse campo comunica-se com o ambiente, silenciosa e constantemente, sem palavras. Você está sempre transmitindo. A questão é, qual frequência você está respirando para o mundo? Quando sua respiração é estável, profunda e consciente, você emite um campo de coerência. E a coerência magnetiza. Acalma sistemas nervosos. Reduz tensões sem esforço. Dobra a realidade sem ruído. Isso não é manipulação. É ressonância. Você não força nada. Você se torna uma frequência a qual a realidade quer responder. E ela responde. Situações começam a se alinhar. Conversas certas se abrem. Obstáculos se suavizam. E sua vida começa a refletir a precisão calma que você carrega internamente. Sua respiração ensina o campo a tratá-lo. Não é controle, é alinhamento. Quando você respira com medo, o mundo reflete medo. Quando respira com presença, o mundo encontra você na presença. É assim que a realidade se torna pessoal. Não porque a realidade o mira, mas porque ela corresponde a você. Você não está separado do seu ambiente. Você está entrelaçado com ele. E a respiração é o fio que conecta tudo. Quando você muda sua respiração, muda a lente através da qual a realidade se forma. Sua percepção muda, suas reações mudam. E com elas, a própria forma da sua experiência. Pense no seu campo como água. Respiração caótica cria ondulações, ondas, distorção. Respiração coerente acalma a superfície. E quando está calma, reflete claramente. É por isso que a respiração profunda traz clareza, não apenas cognitiva, mas energética. Quando seu campo se estabiliza, ele se torna um espelho. E nesse espelho, você começa a ver a verdade, não ideias. Essência. Você reconhece o que está alinhado e o que não está. Sente o falso antes que ele se manifeste. Sente o certo antes que se prove. Este é o campo da respiração em ação. Ele não apenas reage, ele sabe. Mas aqui está o mistério que a maioria perde. O campo não dá o que você respira. Ele amplifica. Isso significa que respirar com medo não remove o medo. Aprofunda-o. Respirar com presença expande a presença. Respirar com gratidão abre o fluxo. Respirar com resistência bloqueia a energia. Então a questão não é apenas como você respira. É, em que estado você respira para o campo? E você está fazendo isso com consciência ou por hábito? Porque o campo lembra, ele armazena padrões. Ele responde não às suas palavras, mas ao seu sinal interno, codificado em cada ciclo da respiração. Agora, pause. Sinta sua respiração. Sinta sua textura, seu ritmo, sua honestidade. Você não pode falsificar a respiração, não pode fingir com o campo. Ele sabe. Mas isso não é uma ameaça. É libertação. Porque no momento em que você se torna consciente, você se torna livre. Livre para escolher, livre para mudar, livre para respirar uma frequência diferente em sua vida. Você não precisa de mais afirmações. Precisa de mais coerência, mais alinhamento sentido. E a respiração é como acessá-la. Você não é apenas um corpo respirando ar. Você é um campo respirando significado na forma. Cada inspiração eu recebo. Cada expiração eu moldo. Cada pausa eu me alinho. Domine esse ritmo e sua vida não mais parecerá aleatória. Tornar-se-á uma expressão viva da frequência que você escolheu. Respire como se importasse, porque importa. Tudo responde. Você viajou muito sem nunca deixar seu assento.
Não através de terras, mas através das camadas de si mesmo. Através do ritmo, do silêncio, da observação, e agora você retorna, não para quem você era, mas para quem você sempre foi abaixo do ruído. A respiração trouxe você até aqui, e agora revela a verdade final. A quietude não é ausência de poder. Quietude é poder. O mundo ensina você a agir, perseguir, consertar, esforçar-se, ser barulhento, ser ouvido, ser rápido, estar à frente. Mas o campo não segue o ruído. Ele segue a coerência. E a coerência começa na quietude. Não na quietude da passividade, mas na quietude viva que observa, sente e escolhe a partir da profundidade. Esta é a quietude da montanha, o olho da tempestade, a quietude de quem lembrou da respiração e com ela de seu centro. Nessa quietude, algo profundo se torna claro. Você nunca foi feito para controlar o mundo externo. Você foi feito para sustentar o campo interno de forma tão clara, tão firme, que o exterior começa a se reorganizar em resposta. Isso não é magia, é alinhamento, é ressonância, é a mecânica de um universo consciente. Sua respiração é o diapasão, e sua consciência o arquiteto silencioso. Sente-se agora não para fazer, mas para ser. Deixe a respiração subir, cair, pausar. Deixe sua consciência repousar nesse ritmo. Não empurrando, não esperando, apenas observando. E note como esse simples ato muda tudo. Seu sistema nervoso se acalma, sua mente se desenrola, seu corpo se abre, e o que retorna é você. Não o que age, não o que se protege, mas o que observa, o que sabe, o observador. Deste lugar, até o ato mais comum se torna sagrado. Beber água, atravessar sua porta, dizer uma palavra. Porque agora você não age por hábito, mas pelo centro, pelo sinal, pela quietude. Isso é presença. Não busca. Ela irradia. Não corre atrás de resultados. Ela se alinha à realidade como ela é e se move a partir daí. Quietude não é retirada, é maestria. O poder de não ser movido pela distorção, de sentir as correntes profundas sob as aparências, de esperar sem tensão, de agir sem medo. E a respiração é como você retorna a ela, sempre. Não apenas na meditação, mas na vida, no movimento, na incerteza, porque a respiração está sempre com você. E através dela o campo também está. Haverá momentos em que o mundo o puxa, quando a emoção turva a lente, quando os pensamentos espiralam. Nesses momentos, lembre-se, o caminho mais curto de volta é a respiração. Uma inspiração consciente, uma expiração rendida, uma pausa sagrada, e você está de volta. Não de volta ao conforto, mas de volta à clareza. Porque clareza não é ausência de desafio, é presença da consciência dentro dele. Agora, ao deixar este espaço, leve este ritmo consigo. Deixe sua respiração ser sua bússola. Deixe a quietude ser seu trono. Deixe a consciência caminhar com você em cada palavra, cada escolha, cada pausa. A respiração não muda a vida por você. Ela muda como você a encontra. E quando a forma como você a encontra muda, a vida responde. É assim que a realidade se curva, não pela força, mas pela presença. Que a presença começa com a respiração. Então respire, não para sobreviver, mas para se lembrar. Não para escapar, mas para incorporar. Não para controlar, mas para criar. A respiração é a chave. Você é a porta. Entre. Se esta mensagem ressoou com você, curta o vídeo, deixe seu comentário e inscreva-se. Cada gesto seu ajuda essa luz a alcançar mais pessoas.